Chegou a nossa horinha de ir lá pro debate, meio-dia. Você que nos, gosta de política, agora começa o fogo no parquinho, esquerda, direita, centro, diagonal. Rafael, boa tarde para você e aos nossos comentaristas. Boa tarde para você, Débora Moraes, boa tarde para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce, a cada dia cresce pela participação do público, que é tão grande, e você se inscreve e faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. É de graça, é só dar o joinha. E os assuntos bombando. Primeiro turno foi muito equilibrado entre Lula e Bolsonaro, uma diferença muito menor do que as pesquisas previam. E dia 30 de outubro saberemos efetivamente quem será o presidente da República a partir do ano que vem. A gente vai falar sobre uma guerra santa entre lulistas, bolsonaristas, vídeos recuperados para atingir os cristãos, para atingir esse público que pode decidir, sem dúvida alguma, o pleito eleitoral no dia 30 de outubro. Comigo, para falar sobre esse e outros assuntos, pegando fogo o Jornal Brasil Central hoje, os maiores analistas de Goiás. Comigo, Oséias Varão, ele que é advogado e analista político. Tudo bem, Oséias? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao professor João Coelho. Boa tarde a Débora, que está lá no outro estúdio, aos nossos telespectadores, internautas e ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. Aqui tem direita, tem esquerda, tem centro, tem diagonal, enfim. E você em casa chega às suas próprias conclusões. João Coelho, ele é filósofo, sociólogo e mestre em educação. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Oséias. Boa tarde a Débora, que está nos estúdios. Quero aí mandar meu abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí pela rádio, AM, FM e também pelo YouTube. É sempre um prazer vir aqui e ajudar a informar a população sobre os acontecimentos da semana e sobre o cenário político eleitoral. Nosso aquecimento, 30 segundos, que eu vou ter que chamar a Débora. Professor João Coelho, quem vai vencer essa guerra santa, Lula ou Bolsonaro? Na verdade, existem vários outros fatores além da religião, Mas nós temos percebido várias articulações realizadas aí para que o governo consiga apoio de governadores e para que Lula consiga apoio daqueles que perderam as eleições, no caso da Tebet e do Ciro Gomes. Então eu acredito que parte do eleitorado, sim, vai apoiar o Lula justamente porque é ele que consegue juntar as forças democráticas necessárias para vencer nesse segundo turno. Oséias Varão, quem manda no voto dos cristãos, Lula ou Bolsonaro? Eu acho que ninguém, Rafael? Eu acho que o cristão, como qualquer cidadão, é livre para fazer as suas opções. Nós vivemos numa democracia. E querer tratar os cristãos como se eles fizessem parte de um curral político, eu acho que é um grande equívoco. O povo é livre. Eu até costumo dizer o seguinte, alguém chega a dizer assim, os pastores estão obrigando os fiéis a votar em alguém. Quando alguém fala isso é porque não conhece a realidade da igreja, As pessoas, inclusive, não estão na igreja obrigadas, Rafael? As pessoas vão voluntariamente para a igreja, quanto mais escolher o seu candidato. O que, às vezes, alguns líderes religiosos fazem é direcionar, orientar, aconselhar os seus membros. Agora, o cidadão, eu sempre digo, continua sendo livre para fazer a sua escolha. Débora Moraes, temos assuntos, Débora. Olá, vamos começar então contextualizando o nosso dilema, nossa polêmica do dia. Viralizou, Porque o segundo turno das eleições começou aí com publicações nas redes sociais ontem, associando o ex-presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao satanismo e o presidente Jair Bolsonaro do PL à maçonaria. Só deu isso na internet ontem. O eleitorado aí, às vezes, pode ter ou não tolerância a alguma manifestação religiosa, fora do cristianismo. Mas os candidatos lutam para convencer esse grupo de que são a melhor opção, de que eles são uma opção para a presidência da República de um Estado laico. Nesse quadro de nacionalismo cristão,
muitas vezes até de intolerância religiosa, começa aí uma guerra santa por votos. E essa meio que foi uma guerra santa na web. O segundo turno, né, os candidatos estão aí disputando com os cristãos. Fica aí a nossa pergunta, como é que ficam as outras religiões? Rafael, você já até deu 30 segundos para cada um comentar, eu ia fazer só essa introdução, mas a gente tem agora os vídeos, né, mostrando, obviamente, essa dualidade que ontem repercutiu na internet. Eu já vou trazendo aqui, pode ser? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar na lauda 20A, ô Norminha, porque a gente vai mostrar primeiro o vídeo da maçonaria. A gente está com ela aí? Rafael, deixa eu levar para você, que o pessoal não está no ponto aqui com as informações, daqui a pouco eu retorno. Sem problema algum. De acordo com o padre Kelman, de acordo com algumas fontes, né, 84% dos brasileiros são cristãos, a grande maioria, né? Isso significa que outras religiões também têm direito a ter espaço no Brasil, até mesmo dentro desse espectro político? Rafael, eu acho que isso é um consenso, né? Dentro de um ambiente democrático, todos devem ter espaço. Eu diria que o problema não é esse. O problema é que a gente vem percebendo no Brasil, ao longo das últimas décadas, uma tentativa de excluir os cristãos, principalmente os evangélicos, do debate público. E eles usam o argumento dizendo que as ideias religiosas não podem influenciar o debate público. E aí, nesse contexto, querem nos excluir. Quando, na verdade, a gente tem que entender a religião, Rafael, como sendo apenas a forma com a qual a pessoa estabelece para definir os princípios de vida que ela vai usar. Assim como, por exemplo, eu já disse isso aqui em outro momento, os socialistas definiram que Karl Marx é uma referência de princípios para a vida deles, não é isso? O que os cristãos fazem é só não estabelecer como referência um homem materialista, como era Karl Marx. A gente define Deus como referência, que é uma figura espiritual. É só essa diferença. Agora, todos nós, tanto ateus como cristãos, quanto católicos, temos princípios que dirigem as nossas vidas, sim ou não? E eu posso, independente da origem desses princípios, ser religiosa, ser materialista, trazê-los para o debate público. Isso é democracia. Isso que é democracia. O que querem fazer, portanto, na minha visão, é algo extremamente autoritário, que é excluir os cristãos do debate público no Brasil. Isso procede? A esquerda gosta de interditar o debate. Eu já vi crítica de próprios integrantes, né, progressistas a respeito disso. A esquerda não gosta de debater com os conservadores? Existe um histórico, né, que chama modernização conservadora no nosso país. E aí nós tivemos aqui no Brasil uma modernização no maquinário, na infraestrutura, ao longo da saída do período colonial, na entrada do período já do capitalismo brasileiro. Mas, infelizmente, não houve certas condições de modernização das relações humanas, ou seja, o liberalismo econômico entrou só com a parte do dinheiro e os direitos sociais e os direitos civis ficaram à mercê. Então, parte dessa modernização conservadora mantém certas formas de dominação. E, infelizmente, parte da política utiliza a igreja como uma forma de dominação e doutrinação dos fiéis. Falam muito que esquerda faz doutrinação e tudo mais, mas a verdadeira doutrinação conservadora é realizada utilizada, por exemplo, através das igrejas. E, nesse sentido, a tentativa é de manter uma sociedade da mesma forma como teve há séculos atrás, sem alterações nas relações de comportamento, nas relações humanas, e assim, a gente sabe que isso não é realidade. A tendência é que haja mudanças, relações entre as pessoas que se modifiquem ao longo do tempo. Então, nesse sentido, o principal problema hoje da tentativa de usar as religiões é a tentativa de dominação da cabeça das pessoas e fazer com que elas ajam sempre de uma forma de acordo com seus líderes, João, pastores ou qualquer outra coisa desse princípio. Me permita apresentar dois questionamentos em relação a isso. Primeiro, o senhor entende que a igreja não deve doutrinar as pessoas? Essa é uma primeira pergunta. Segundo, o senhor entende que o trabalho que o MST faz com as crianças do MST é doutrinação? Primeiro, eu acredito que todas as relações sociais, elas têm um tipo de dominação legítima. Isso Max Weber, que não é socialista, que não é
marxista já tinha determinado, né? Quando ele estabelece a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele diz que todas as manifestações e relações sociais entre as pessoas são mantidas por um processo de dominação. Agora, a forma maniqueísta como muitas igrejas desenvolvem-se, isso é um problema muito sério. Sobre a escola popular, a escola popular do MST, eu acredito que ela está regulada dentro do Ministério da Educação. Ela é considerada uma escola oficial e se realmente você acredita que ela tenha dominação e doutrinação, você pode denunciar essa escola no MEC, como vocês já fizeram. Ao invés de vocês tentarem contribuir com a escola, muitas vezes vocês entram nesse lado do denuncismo. Às vezes você nem sabe, de fato, o que acontece dentro dessa escola. Então é a direita que interdita o debate nesse aspecto? Eu acredito que toda vez que o debate ele fica morto, raso, e simplesmente baseado em senso comum ou então em fake news, a gente tem uma visão rasteira, né, na sociedade. Acredito que o desenvolvimento do debate nasce com senso crítico. E o senso crítico, ele exige o quê? Leitura, interpretação, compreensão. E nesse sentido, compreender a sociedade brasileira, que é multifacetada, né, ela é uma sociedade extremamente divergente, diversificada. Não é uma coisa que a gente possa chegar aqui em 2 minutos já querer colocar cada um no seu quadrado. Agora, o que eu estou te falando da religião é que todas as religiões influenciam. Católica, protestante, neoconservadora, conservadora. O problema está sendo o tipo de maniqueísmo que é desenvolvido muitas vezes dentro do pupilo da igreja, que faz com que os fiéis tenham que agir como se fosse cabresto. O professor não respondeu as minhas 2 perguntas, ele divagou. Minha pergunta foi objetiva, eu perguntei se o senhor era contra a igreja fazer doutrinação e perguntei se havia doutrinação nas escolas do MST. As 2 respostas o senhor não me deu. E por que não deu? Porque é difícil, de fato, responder essa pergunta falando a verdade. Por quê? Igreja, para quem... Acho que você só não compreendeu, né? O problema aí foi a interpretação, né? Igreja, professor, igreja... Para isso tem que ter um pouco de senso crítico. Olha só, igreja é uma figura de direito privado. As pessoas aderem a uma igreja se quiserem voluntariamente. Quem não quiser, quem não gostar da igreja, do que é falado da igreja, é só não ir lá. Isso é fato ou não? Beleza. O que se faz? É pressuposto da existência da igreja uma doutrina. Meu Deus do céu, quando eu vejo um esquerdista acusando a igreja de fazer doutrinação, para mim é chocante. Mas é doutrinação política, Oséias. Nós não estamos falando de doutrinação religiosa, nós estamos falando aqui... Qual que é o tema do debate de hoje, Oséias? Professor... Guerra religiosa na política. Professor, não fuja do tema. Professor, me permita concluir o raciocínio que o senhor vai compreender o que estou querendo dizer. É que para vocês, esquerdistas, nós temos que separar a vida religiosa da vida social e política. Os Mas senhores você também não já foi sabem. Esquerdista, você mudou Os de ideia? senhores não sabem. Olha, o senhor está querendo mudar de assunto, Não, professor. eu estou dizendo que você já foi esquerdista, agora você mudou. Mas isso eu já reconheci várias vezes aqui, já disse várias vezes, me arrependo e peço perdão, inclusive. Qual é o problema disso? É pecado ser esquerdista? Não, na verdade eu estou dizendo o seguinte, que eu já fui esquerdista e me arrependo disso. Qual é o problema? Porque eu já vi o professor João, sempre que ele está com dificuldade de responder alguma coisa que eu estou questionando, mas você já foi socialista, já foi esquerdista. Peraí, mas eu nunca neguei isso, nunca escondi isso, já publiquei várias vezes. Eu não tinha dificuldade nenhuma em responder aquilo. Pelo contrário, fiz inclusive uma análise histórica sobre qual o sentido do senhor me apresentar esse questionamento? Não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Está dizendo que todas as vezes que um esquerdista tenta falar sobre religião, é sempre no sentido de colocar num campo que não é adequado. Como assim? Você já foi esquerdista, você sabe qual é o campo que nós estamos falando. Exatamente. Aqui, ninguém está falando mal da igreja. O que está sendo criticado aqui é o uso de igrejas, em muitos momentos, para que haja maniqueísmo, ou seja, onde é que há uma tentativa de manipulação do cenário político nacional. Onde é que, na minha visão, está o equívoco de vocês? E vocês não conseguem entender isso. Não é possível separar a vida religiosa de uma pessoa da vida social e política dela, professor, porque isso tem a ver com os princípios de vida. A vida de um religioso não é só para ser vivido dentro da igreja. E é isso que vocês propõem, é um negócio insano, é um negócio sem sentido. A proposta de vida de um religioso, ela serve para dentro da igreja, serve para fora da igreja, serve para dentro da sua família, serve para a política.
Agora, não faz sentido vocês contestarem as nossas propostas no debate público. Se as nossas propostas, se eu tenho uma ideia, por exemplo, de que é um caso polêmico, né? Nós cristãos temos uma visão de casamento, não temos? Que contrapõe a visão progressista. Quando a gente traz a nossa visão de casamento para o debate público, vocês querem simplesmente... E sobre os pastores evangélicos receberem verbas públicas do Ministério da Educação? O senhor acha que também fazia parte da vida pública ali? Sobre aquele processo de corrupção com o ministro da Educação? Se o senhor me permitiu, eu quero responder essa pergunta sua, mas eu quero sentir se o senhor entendeu o que eu quis dizer, que a gente não pode... Eu entendi, por exemplo, o Lula é católico, foi casado... É um cidadão também. Olha só. O Lula é católico, foi concorda? Casado na igreja... Professor... Agora estão fazendo o post dele como satanista. Professor, então o senhor concorda comigo? A vida pública e privada, agora, o monopólio do uso da fala dentro da igreja... para atender a interesses políticos que muitas vezes são escusos, e aí no caso dos pastores que conseguiram benefícios, era inclusive de Goiás. Professor, e não era só um pastor de Goiás, então, não. O senhor concorda, eram vários. Professor, então o senhor concorda comigo que os princípios que regem a vida de um cristão podem influenciar no debate público, ele pode trazer isso para o debate público, o debate político? Todas as relações sociais são magiadas, eu falei isso bem no começo, por princípios, valores éticos e relações sociais. Não tem como separar um ser humano das ideias e princípios que ele vivenciou. Excelente, inclusive, perfeito. Ele foi educado para isso. Perfeito, ótimo. Agora, usar pupilo de igreja como único monopólio de fala sobre a existência de um candidato, isso é um equívoco. Isso é um equívoco que mostra... Não entendi o que o senhor quis dizer com isso. Repita, por favor. A existência de um pupilo de igreja. Como assim? Não entendi o que o senhor quer dizer com isso. A existência de um espaço na igreja para a defesa de um único candidato, isso sim é um problema, porque é uma doutrinação de pessoas. Mas o Lula foi a pessoas. igreja evangélica também, alguma igreja evangélica, pelo menos a minoria, apoia o Lula. Não, nós vimos ali agora, tem uma matéria aí, Rafael, me permita, professor, só para completar. Tem uma matéria mostrando ali, agora há pouco, padres na igreja declarando apoio para o Lula. Ele é contra isso também? Não, na hora da missa, essa revelação de que um candidato X ou Y ou YZ é melhor ou pior, o problema é o monopólio. É a igreja que só aceita um. É a igreja que não aceita a diversidade, que não aceita a discussão, que trava esse debate. Mas a igreja não é uma entidade privada? É uma entidade privada, mas que tem fins públicos. Ela aceita todo mundo lá. Ou a igreja pode rejeitar pessoas. Meu Deus, o senhor não entende nada de igreja, professor. Ela tem fins públicos, sim. Professor... O Estado só aceita a existência. Presta um serviço social. Presta um serviço social, com certeza. Nossa. Ou então o pastor pode chegar lá e dizer, eu não te aceito aqui dentro mais. Você pode não entrar na igreja. Professor, vamos lá pode então. Não entrar na igreja. Aí o senhor está falando de um assunto que eu domino, né? Então, pelo visto, o senhor não sabe nada desse assunto. Me perdoe a sinceridade o que você não está conseguindo compreender é porque você está dentro desses privilégios que as igrejas te oferecem. Dentro das condições de poder que te beneficiam. Professor, na verdade, o senhor está apresentando uma definição e percepção de igreja que não tem nada a ver com o mundo real. Agora, o ideal, o que seria? Seria que dentro das igrejas a gente tivesse, sim, um espaço de discussão democrática, que a gente trouxesse propostas, trouxesse as duas partes, as duas concepções, porque é que nem eu te falei agora há pouco, embora o Lula seja católico, tenha casado, crismado, sido coroinha quase, hoje tratam ele como satanista. Professor. Embora o Lula tenha aprovado a oficialização das igrejas, inclusive das igrejas evangélicas, isso em 2008, ele assinou um termo que garante a possibilidade de todas as igrejas serem registradas no nosso país. Hoje ele é tido como anticristão. Isso é uma mentira. Professor, uma mentira deslavada. Rafael, só para concluir aqui, o professor ele tem uma linha de raciocínio muito equivocada acerca da igreja, e eu vou tentar mostrar isso aqui. A igreja é uma entidade privada que professa determinados princípios doutrinários, certo? Então, por exemplo, na igreja nós somos contra o aborto. É princípio doutrinário de uma igreja não tirar a vida de uma criança no ventre da sua mãe, ok? O que ele está defendendo? Que a igreja tem que trazer um candidato que defende o aborto e colocar lá na igreja para falar. Não, o que eu estou defendendo é espaço. Certo. Espaço democrático. Pois é, mas é exatamente isso. Não é isso? E esse espaço democrático, infelizmente... Tem que ter na igreja também alguém que seja a favor do aborto? Não, tem que ter na igreja a possibilidade de oxigenação das ideias.
Não necessariamente precisa ser as ideias sobre aborto. Por exemplo, qualquer cidadão pode fundar uma igreja. O PT nunca defendeu... Desde que ele estude teologia, por exemplo. O PT nunca defendeu como proposta o aborto. Eu quero que você me diga agora quando é que o Lula foi lá e defendeu o aborto como proposta. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Então, pega Azaf, o vídeo, pega o vídeo vamos aí. Lá, então vamos mostrar o que o Lula já disse sobre o aborto. Mas enquanto isso, só um momentinho... Vamos acionar Débora Moraes, ela gosta de colocar fogo no parquinho. Vai lá, Débora. Gosto de trazer elementos, até de imagens e entrevistas para esquentar vocês aí. Porque Bolsonaro, gente, que sempre falou que as eleições são uma luta do bem contra o mal, agora ele está sendo alvo de postagens que relembram uma visita dele, ainda enquanto deputado, numa loja maçônica, uma maçonaria, né, em 2017. Em um dos vídeos, a cerimônia até celebra o golpe de 64. Vamos relembrar. Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Damos as boas-vindas aos irmãos, cunhadas, sobrinhos e ilustres convidados para esta cerimônia comemorativa dos 50 anos do vitorioso movimento democrático ocorrido em nossa pátria no ano de 1964. E olha, ressuscitaram esses vídeos, né? O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter, com os termos maçonaria, decepção, Bolsonaro e satanista, que esse já engloba o Lula, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Essa ligação do presidente com a maçonaria é antiga. Em maio de 2019, em reportagem do jornal O Globo, sobre avaliação psiquiátrica, teve uma matéria dizendo o seguinte, que foi feita uma avaliação psiquiátrica a pedido da Justiça, que mostrou que o Adélio Bispo, o autor da facada que atingiu Bolsonaro, ele alegou que o então candidato fazia parte de uma conspiração maçônica para destruir o Brasil. Adélio teria dito isso, né, durante a prisão. E aí agora vem o contraponto de outro vídeo que voltou a circular com esse tema, foi a do cabo Daciolo, afirmando que não acredita que Bolsonaro tenha levado a facada. Essa facada englobou junto com a religião, hein, gente? Para ele, para o cabo Daciolo, o presidente precisava fazer uma cirurgia e aí a maçonaria e a nova ordem mundial montaram todo esse espetáculo. Relembra só. Eu não acredito que houve facada. Eu vou dizer o que eu acredito. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia. Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito, é o que está no meu coração. E dentro da polêmica, o pastor Silas Malafaia saiu em defesa de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Estão colocando aí um vídeo aí nas redes sociais de Bolsonaro em 2017, quando ele não era nem candidato a presidente, uma loja maçônica. Só falar uma coisa para vocês. O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, ou na maçonaria, sociedade, isso é questão dele. Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Não. Então, amigos, aqui é a verdade. Não adianta que o povo evangélico tem discernimento. Não vão manipular os evangélicos. Tem um outro vídeo também do Silas Malafaia, que relembrando também que ele repudia o envolvimento aí da maçonaria, de cristãos com a maçonaria. A maçonaria não é para nós. Tem coisa que vale para qualquer pessoa. Para o povo de Deus não presta. Para o povo de Deus não serve. Ok? Isso não é para nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. E aí, para terminar essa trama envolvendo Bolsonaro, a fala de Malafaia destoa com o discurso até da primeira-dama Michele Bolsonaro, que em agosto publicou um vídeo em que Lula recebia banho de pipoca, que é aquela prática de limpeza espiritual do candomblé e da Ubanda, e questionava se isso podia. A postagem original associava as religiões de matriz africana às trevas. Vamos lembrar. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a gente. Eu queria pedir a vocês que não vá a quem está no palco, quem está no palco, está igual.
Rafael, essa é a polêmica envolvendo o Bolsonaro. A gente tem daqui a pouco toda a polêmica agora envolvendo o Lula, ligado ao satanismo, que foi uma outra palavra muito colocada, e vídeos também que circularam. Vamos comentar separadamente? São muitas tretas. Nossa, é tanto assunto, e eu acho que, mais uma vez, o jornalismo do Brasil Central fez um trabalho fantástico que mostrou rigorosamente tudo. Eu não vejo isso aí em nenhuma televisão, essa reportagem com esse nível de detalhamento, mostrando todos os lados. A produção está de parabéns. Né, parabéns para a produção, parabéns para a Débora, parabéns a todos. Agora é o seguinte, o que Bolsonaro foi fazer na maçonaria? Ele fez um discurso em um evento ou participou efetivamente como um integrante da maçonaria? Qual a relação de Jair Bolsonaro com a maçonaria, Oséias? Muito bem, Rafael, a sua pergunta é perfeita, né? Em todas as eleições, esse tipo de acusação, tanto de um lado quanto de outro, elas aparecem, resgatam vídeos antigos, né? Esse vídeo, inclusive, já tinha circulado na eleição passada, não é novo, né? E aí a questão, a proposta aí é tentar desqualificar o presidente junto ao público evangélico em especial, porque os evangélicos, eles não participam de maçonaria, né? Não tem uma relação de integração com esse movimento. Então a ideia é essa, só que aí a gente tem que entender o seguinte, esse tipo de situação não cola, porque os evangélicos hoje, na sua grande maioria, é um povo consciente, é um povo que percebe o tipo de manipulação que está por trás desse tipo de divulgação, né? Mesmo porque o que se espera do presidente, inclusive, só para você ter uma ideia, nós somos evangélicos, eu sou evangélico, boa parte dos brasileiros são evangélicos. O presidente da República é evangélico? Não. Não. O presidente Bolsonaro é católico. Então, por qual razão... Mas a esposa dele é evangélica. Isso, mas aí eu pergunto o seguinte, por qual razão boa parte dos evangélicos hoje apoia o Bolsonaro? É porque ele é evangélico? Não, não é evangélico. É porque os princípios que o presidente defende, os valores que o presidente defende, em grande maioria, coincidem com os nossos. Inclusive, vocês são bolsonaristas. Não, é o Bolsonaro que defende os nossos princípios e por isso nós estamos com ele. Certo? É essa a questão fundamental. Nós não vamos, obviamente, como evangélicos, apoiar um presidente que defende o aborto, que defende a descriminalização das drogas, né? Que defende a ideologia de gênero. Nós não vamos apoiar, não adianta. Mas o Lula é cristão. Nós não vamos apoiar. O Lula é católico. Nós não vamos apoiar. Não é porque ele é católico ou não é católico, é porque o Lula faz oposição em termos de princípios àquilo que a gente acredita. Professor João, você vê algum problema em Bolsonaro fazer um discurso na maçonaria e vê algum problema também do Lula tomar um banho de pipoca? Não, o que eu vejo é que parte do eleitorado do Bolsonaro respondeu a questões que foram colocadas desde lá atrás, desse surgimento do bolsonarismo no Brasil, né? O chamado, né, de filósofo Olavo de Carvalho já falava, né, que a teoria dele era de que existia um globalismo, ou seja, uma nova ordem mundial realizada por pessoas da maçonaria, que ao longo do tempo seriam a elitização do poder, ou seja, e nesse sentido iria manipular as eleições do mundo, ia manipular os resultados e teria um poder supremo. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, também tinha esse mesmo princípio, sabe, de globalismo, falando mal da maçonaria e construindo, né, esse repertório. Hoje, infelizmente, os fiéis, os seguidores, né, da tendência bolsonarista estão cumprindo aquilo que eles foram ensinados lá atrás, pelo Olavo de Carvalho, pelo Ernesto Araújo, né? Se hoje estão falando mal da maçonaria e falando mal da presença do Bolsonaro na maçonaria, foi justamente por críticas que o próprio bolsonarismo fez à maçonaria no passado. E aí, eu digo uma coisa bem clara, acredito que todos os vieses que existem na religião podem sim ser apresentados na política, mas a crítica do Lula com relação à pipoca é uma crítica muito rasteira. Por quê? Porque fala de religiões de tendência afro que hoje no Brasil já sofreram muito preconceito religioso e racismo religioso. Ou seja, é possível, porque eu não acredito que maçonaria é uma religião. Maçonaria não é uma religião, maçonaria é outra coisa. Agora, religiões de matrizes africanas são sim
religiões. Religiões que ao longo do tempo tiveram que se disfarçar como cristãs para poder existir. E ao criticar, por exemplo, o banho de pipoca realizado com Lula e dizer que aquilo tem a ver com satanismo, é porque a pessoa mantém dentro dos seus princípios um racismo religioso e preconceito com as pessoas negras do nosso país. Professor João, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A doutrina cristã ensina que quem comete pecado vai para o inferno. Isso é dizer isso acerca de alguém que comete pecado é preconceito? Olha, você está dizendo quem cometeu o pecado? Você, o Lula ou quem? Não. Existe uma doutrina cristã que estabelece o que é pecado. Não sei se o senhor conhece isso. Sim. Certo? Então, a doutrina cristã diz o seguinte, olha, quem comete pecado, quem insiste em cometer pecado, quem comete pecado deliberadamente, essa pessoa é um pecador. Certo? E a consequência do pecado é o inferno. Isso é uma doutrina cristã que eu estou descrevendo aqui para o senhor. Olha só, nós estamos apresentando... De uma única religião. Nós estamos falando aí de respeito a várias religiões. Professor, eu estou fazendo uma pergunta objetiva para o senhor. O senhor entende que um cristão dizer que alguém que cometeu o pecado vai para o inferno, isso é preconceito? Mas isso não foi dito agora, nesse momento. Olha, estudando antropologia, eu descobri que tem 10 mil tipos de religiões, tendências religiosas e formas de seitas e diversas coisas no mundo. São 10 mil religiões diferentes, matrizes diferentes. Eu aposto em respeitar todos. Agora, você querer vir usar uma única religião como princípio para estabelecer a noção de certo e errado, pecado não pecado, você está falando só a partir da sua única religião. Eu estou falando aqui do respeito a todas. E eu não estou falando nem da participação lá do Bolsonaro na questão lá da maçonaria, porque maçonaria nem é religião. Nem é religião. Para comparar a mesma coisa com a outra, teria que ser duas religiões diferentes. O que eu estou falando é, vamos respeitar as matrizes de origem africana, porque nós já temos uma dívida histórica com a população negra no nosso país, que essa dívida histórica é pelo racismo estrutural que existe. Ele não respondeu novamente a minha pergunta, Rafael. Deixa eu acionar agora Débora Moraes, porque esse assunto é interminável e nós temos mais desdobramentos. Débora. Porque eles pegaram isso aí, reviraram na internet e a galera foi comentando. Porque a gente vai falar agora da parte do Lula, porque poucas horas após garantir a vaga no segundo turno da disputa presidencial, foi associado a um homem identificado como Vic Vanilla, que seria satanista. Tem aí imagens, né, tem até referente à imagem do Lula. Em nota, o PT afirma que não há, por exemplo, relação entre o homem e o ex-presidente. Só que o Vic fala em relação a ser anti-Bolsonaro. E o comunicado diz também que quem espalha isso é desonesto, abusa da boa-fé das pessoas. O partido acusa grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp de compartilharem uma mentira. Já Vic Vanilla divulgou esse vídeo na terça-feira, em que afirma ter recebido ameaças e desmentido o boato. Mas vamos ver um trechinho, pelo menos. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. O vídeo está sendo espalhado como uma fake news, tanto a meu respeito, quanto a respeito do candidato Lula, que não tem qualquer ligação com a nossa casa espiritual. Ele está sendo divulgado como uma artimanha dos pseudo-cristãos, dos fariseus instalados na política. Nesse ponto a produção tinha que ter colocado o vídeo aqui dele falando para as pessoas não votarem, né, no Bolsonaro, porque teria, e sim, teoricamente seria para o Lula, porque não teria a ver com ligações ao que ele prega, que seria de Lúcifer, satanismo, enfim. Mas a gente trouxe só a resposta deles. Agora, Rafael, só um desdobramento, depois que tudo isso viralizou, ontem, por exemplo, o Lula, ele esteve no escritório político da Coligação Brasil da Esperança, lá em São Paulo, onde ele até se reuniu com frades franciscanos, foi dia de São Francisco de Assis, santo católico, para discutir sobre educação e religiosidade. Os frades declararam voto em Lula, a gente tem inclusive até um vídeo, e agora eles estão nessa disputa. Vamos ver um trechinho. E nós queremos muito que o Brasil volte a ser governado por alguém que tenha a sintonia franciscana, na sintonia com a ecologia. Não podemos fazer esse mal com o planeta Terra.
E em compromissos com evangélicos, Bolsonaro citou aí também a derrota no Nordeste, pediu apoio aos fiéis. Foi um grande encontro com evangélicos ontem, o que também foi repercutido por apoiadores bolsonaristas. Vamos acompanhar no vídeo. Tivemos agora, por ocasião das eleições, uma derrota grande no Nordeste. A culpa não é do povo nordestino. Lá eles foram administrados por pelo menos 20 anos com as pessoas desse partido político. Por isso está sendo difícil que muitos deles se encontrem. Mas não queremos piorar a situação de ninguém. Para fechar, a primeira-dama também esteve nesse evento e disse que ninguém vai prevalecer contra a igreja. Deus abençoe, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe nosso amado Brasil, que Deus abençoe Israel. Amém? Foi isso, Rafael. Apoiadores de Bolsonaro postaram, lembraram Lula ligado ao satanismo. Quem era contra o Bolsonaro relembrou a questão da maçonaria e eles fizeram uma guerra santa na web ontem. As pessoas se degladiaram aí em relação a esses vídeos que a gente mostrou. Sobre esse rapaz, né, dito satanista, eu vou pedir para o Azaf para preparar o vídeo mais na íntegra para a gente poder falar com propriedade. E a produção tem trabalhado de maneira fantástica, mostrando todos os detalhes e todos os lados dessa história. Deixa no ponto daqui a pouquinho, e o vídeo é forte, tá? É fortíssimo. Eu vou pedir, inclusive, tem alguns palavrões, mas jornalisticamente a gente vai precisar colocar. Então, se você tem criança assistindo, daqui a pouquinho, você pode tirar as crianças da sala, para as crianças não ouvirem. Porque jornalisticamente eu vou precisar colocar o vídeo na íntegra. É agora, Azaf? É agora? Coloca no ponto aí, por gentileza. Vai ter palavrão, atenção, já estou avisando. Então você que está no rádio, você que está na televisão, você que está na internet perto de criança, não quer ouvir palavrão, pode tirar da gente. Mas jornalisticamente eu vou precisar colocar o que ele falou para a gente fazer o debate aqui. Coloca no ponto aí, Azaf. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora. Muito bem, eu avisei que ia ter palavrão, mas jornalisticamente a gente tem que mostrar, ele estava com a camisa do PT, para quem está no rádio, né, para saber, foi o que ele disse. Se o Lula sabia ou não sabia, eu acredito que não sabia, evidentemente. A gente tem que falar rigorosamente a verdade. Agora, tem muita gente dizendo o seguinte, o vídeo é fake news. Não é fake news. Ele falou, é a cara dele, é a voz dele, é a imagem dele. Rafael, ok? eu tenho uma pequena crítica a ponderar sobre isso, que as redes sociais são abertas. Qualquer um pode gravar o que quiser, inclusive no TikTok. Eu não considero que esse tipo de vídeo, inclusive com palavrões, seja adequado jornalisticamente. O primeiro curso superior que eu comecei a fazer na minha vida foi jornalismo, na Alfa, Faculdades Alfa. Eu acredito que qualquer um pode gravar um vídeo no TikTok para subir
as suas margens nas trends sobre qualquer assunto. Às vezes a pessoa nem precisa defender aquilo. E aí eu falo outra coisa. João, eu sou formado em jornalismo, eu sou jornalista há 20 anos. Rafael, eu só coloco o seguinte adequado porque o assunto foi colocado... Só coloca um contraponto, Rafael. De maneira, por exemplo... Só para me concluir. A produção fez uma edição, até para tirar os palavrões iniciais... Eu só quero falar um contraponto aqui. De 10 segundos... E esses 10 segundos não retratam exatamente o que ele falou. Rafael, e eu avisei para tirar as crianças da sala, porque existe uma relevância jornalística Rafael, nisso, para mostrar exatamente o que foi dito. Eu só quero concluir. Se um neonazista grava um vídeo dizendo que apoia Bolsonaro, o Bolsonaro é neonazista nesse caso? Essa relação direta... Mas ninguém disse isso aqui. Mas essa relação direta, mostrando o candidato com a camisa do PT, vermelho, com a foto do Lula lá, é justamente esse tipo de formato que contribui para que o nosso debate não foque, de fato, nas questões relevantes. Por exemplo, uma questão relevante agora nesse momento. Por que o Lula ganhou, principalmente nas áreas onde o mapa da fome é mais forte? São questões que nós temos que levantar hoje. Por que o senhor não criticou a gente colocando o cabo Daciolo dizendo que não teve facada? Então. A gente colocou rigorosamente tudo, a gente colocou todos os lados. Quer dizer, então, que qualquer um que gravar um vídeo na internet, no TikTok, pode ter relevância. Não, é porque viralizou. Se viralizou, na prática, tem relevância. É porque, na verdade, professor, o que o senhor precisa talvez entender é o seguinte: quem pauta o programa não é o senhor, então, é o público. Agora, eu faço parte do senso crítico aqui, isso, não, eu só tenho da capacidade de comentar. Claro, o senhor tem todo o direito de criticar. Ou a gente veio aqui para fazer o quê? Não é comentar? Veja bem, exatamente, o senhor, olha, fica à vontade. O senhor fique à vontade para criticar. Agora o senhor vai ouvir o nosso contraponto. Sim, claro. Entendeu? Então, eu falei justamente isso. Então, eu quero oferecer um contraponto. Claro, e é o seguinte... esse assunto tem relevância jornalística porque a população manifestou interesse em massa nele, só por isso, certo? E aí o que acontece? Pauta é o seguinte, interesse público. E aí, você acha que aquela pessoa está relacionada ao Lula? Não, e é isso que eu vou explicar aqui agora. Na verdade, a acusação... Eu disse isso, inclusive. A acusação, não dá para falar isso. A acusação que está sendo feita não é essa, é porque o pessoal... Até os demais canais de comunicação, Rafael, colocaram a coisa de uma forma que, na minha visão, não foi, assim, correta do ponto de vista jornalístico, que é o seguinte: estão fazendo uma relação do Lula com o satanismo por causa da fala desse cara. Não foi isso que aconteceu. Eu vi os vídeos que viralizaram. O que as pessoas que viralizaram os vídeos estão fazendo é o seguinte: olha... Tem um satanista, e esse rapaz é conhecido como satanista há muito tempo, inclusive nas redes sociais, tem um satanista apoiando o Lula. Portanto, você veja o perfil de que tipo de pessoa que está apoiando o Lula e fique esperto. A mensagem fundamental do texto é essa. Ninguém diz que o Lula é satanista. Ninguém diz que o Lula conhece esse rapaz. Agora, de fato, tem um satanista apoiando o Lula e a mensagem do vídeo é para que as pessoas fiquem espertas diante desse fato. Por qual razão? Assim como pode ter um neonazista? Por qual razão? Pode. Por qual razão? E não foi aqui, né? Por qual razão? Já foi. Aí o senhor está enganado. Na eleição passada, apareceram acusações de que neonazistas estavam apoiando o Bolsonaro. O senhor que esqueceu. O cabo Daciolo a gente trouxe. Né? O cabo Daciolo disse o seguinte, Bolsonaro é ligado à maçonaria e não houve a facada. Não é uma declaração fortíssima de algo também que a gente pode questionar. Essa declaração foi devemos de 2018, né? Devemos ou não colocar no ar. Sim, né? Claro. Devemos, porque faz parte do debate. A gente não pode, e a esquerda erra muito nisso, ignorar as redes sociais. O mundo jornalístico ele ficou perplexo com o número de bolsonaristas eleitos no primeiro turno, de governadores que as pesquisas não captaram. O Jornal Brasil Central, ele inova, ele traz situações das redes sociais para o debate. A gente não pode interditar o debate. E a produção trabalha de maneira completa, de maneira brilhante, mostrando rigorosamente tudo. Inclusive na redação, um jornalista brilhante, que é o Olavo, né? Grande abraço para ele. Ele disse o seguinte: Rafael, escuta isso aqui. Está circulando nas redes sociais um vídeo em que supostamente integrantes do MST estariam invadindo terra. E sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim, isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma movimentação numa fazenda. Então, se não houver confirmação, não tem como a gente fazer essa afirmação e colocar no ar. E esse assunto não veio ao ar por conta disso, porque
existe checagem no nosso jornalismo. Existe muita seriedade no nosso jornalismo. E eu disse o seguinte, não vamos colocar no ar, porque não há certeza. Sim. Qualquer pessoa pode pegar um celular e especular. No caso desse cara que se diz satanista petista, né? A cara dele, a voz dele, a imagem dele está ali para todo mundo ver. Então é um depoimento dele, né? Portanto, tem essa relevância jornalística. E que suscitou grande interesse do público. Sim, vamos fazer o seguinte, a gente precisa girar os assuntos. O senhor falou sobre o aborto, o senhor comentou. Então, o que a gente faz aqui no Jornal Brasil Central? A gente traz à tona. O que o Lula disse a respeito do aborto? Ele é a favor? Ele é contra? Coloca a declaração na íntegra, Azaf. Elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho, vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha, essa lei não exige cuidar. Muito bem, essa parte da declaração do Lula falando a respeito do aborto, né? Então ele é a favor da descriminalização do aborto, que qualquer pessoa que queira cometer o aborto, cometa. E isso foi o que ele disse. Olha, eu escutei essa entrevista dele toda, né? E principalmente o que está sendo debatido ali é a questão médica, fundamental de questão de saúde pública no nosso país. O número de mulheres que fazem abortos clandestinos é absolutamente grande. Mas foi aprovado no Brasil o aborto legal com relação a crianças anencéfalas e também com relação a estupros, né, que aconteceram. E isso trouxe a possibilidade de muitas mulheres pararem de sofrer tanto. Foi isso que ele disse, professor. Não, não deixa eu concluir. A gente vai ligar com as imagens, mas eu tenho que concluir. Ele disse que qualquer mulher pobre teria o direito de fazer o aborto. Foi isso que ele disse. Em qualquer circunstância, bastando que houvesse uma combinação. Por ser uma questão médica e de saúde pública, os principais dados que nós temos aí são de que, primeiro, com a descriminalização do aborto, a responsabilidade não seria só da mulher, ou seja, ela não cometeria um crime por fazer aborto, mas sim uma questão de saúde pública que levaria em conta as condições de vida, as circunstâncias. Agora, o PT nunca fez nenhuma lei em todo o seu governo que chegasse e alcançasse a esse momento de tornar o aborto legal em todas as circunstâncias. Não estamos falando aqui de todas as circunstâncias nesse caso. O que nós estamos falando aqui é, se as mulheres que são pobres não tiverem acolhimento do Estado, condições para serem resguardadas, ela vai furar o útero para fazer um aborto de qualquer forma. E nesse caso, quem que vai pagar a conta é o SUS. É o SUS porque quando essa mulher chega ferida, quando essa mulher chega em estado lastimável, o SUS ainda tem um custo com relação ao reparo daquilo que foi feito de maneira equivocada. O que ele está mostrando existe uma desigualdade de condições que coloca a mulher em condição precária. Ou seja, a mulher pobre no nosso país, ela, além... Por causa disso, qualquer mulher poderia fazer o aborto. Nesse caso, não seria em qualquer circunstância. Mas, por exemplo, como funciona na Itália? Na Itália existe uma equipe multidisciplinar. Recebe um homem, o marido, recebe a mulher, discute com uma equipe médica. Não é uma coisa aleatória. É seguinte, vamos matar ou vamos deixar viver? Não é uma questão aleatória. Não, a questão você tem sentimento relacionado a isso e olha tudo só, mais? eu entendo e respeito o seu posicionamento sobre isso, só que o seu posicionamento não é o mesmo do Lula. Com certeza não é. Claro. Agora eu escutei a íntegra. Você escutou a íntegra? Na verdade, o que ele está dizendo ali é o seguinte, olha, a conclusão dele... Você escutou a íntegra do vídeo? Sim, eu ouvi esse vídeo. O que acontece? O Lula, ele diz assim, olha, para que haja um aborto,
Basta que a mulher fale com seu parceiro e os dois ajustem e façam, sem sentir vergonha. Portanto, o que ele está propondo aqui é aborto em qualquer situação indiscriminado, bastando que o casal combine isso. Eu percebo que não é esse. Eu percebo que não é esse o posicionamento do senhor. Não, eu vi que Estados Unidos é exatamente dessa forma que o bolsonarismo utiliza, inclusive, os Estados Unidos como referência. Pois é, mas o senhor não concorda com o posicionamento do Lula, que deve ser em qualquer situação, que o aborto deve ser descriminalizado em qualquer situação. Toda questão médica depende da ciência. Depende de categorias médicas, científicas, para analisar cada caso. Ok, vamos lá então, vamos girar os assuntos com a Débora Moraes. Vamos girar totalmente, vamos trazer um pouquinho para a política local, porque, gente, teve confusão hoje de manhã na Câmara Municipal de Goiânia. Durante a sessão, o vereador Cleibe Moraes se revoltou contra um jornalista e chegou a fazer ameaças. O profissional disse que nem sabia do que o vereador estava falando. A reportagem exclusiva, a gente pegou isso em primeira mão do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. Vamos acompanhar. O vereador Cleibe Moraes usou a palavra na sessão da Câmara Municipal de Goiânia para atacar um jornalista. Sem explicar o motivo, o parlamentar começou a ofender o profissional. Jornalista precisa respeitar vereadores dessa casa. Se jornalista vem para cá para ficar fazendo caricatura de vereadores, fofoquinha de vereadores, se jornalista vem para cá para ficar fazendo chacota de vereadores, eu já vou dando um aviso. Eu vou ser o próximo Clécio Alves dessa Câmara aqui. Vou pôr para moer. Não vou aceitar bandido na imprensa vindo pautar a Câmara ou pautar vereadores aqui, não. Eu vou para cima e vou na goela. Já fiz uma vez e vou fazer de novo. Ele continuou as ameaças. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Vem para cima de mim que vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar com o rabinho entre as pernas. E repito, não me importa se é hétero ou gay. Não me importa se é bicha ou se é homem. Mas se vem para cá para fazer algazarra, para fazer furdunço, vai voltar do mesmo jeito para fora daqui. Não sou dono dessa casa, não. Mas se eu fosse dono... Pode concluir, vereador. Umas pessoas da imprensa não entrariam aqui. Aqui não é lugar de bandido, aqui não é lugar de malfeitor, aqui não é lugar de pessoas que querem se promover subindo nas costas dos outros. Repito, vem fazer caricaturas de vereador aqui, vem fazer chacota com vereadores, que vai voltar para trás com o rabinho entre as pernas. Vou com tudo para cima. Vou com tudo para cima. E entenda isso sim como uma ameaça. Após o uso da palavra em plenário, o vereador Cleibe Moraes foi à área reservada à imprensa na Câmara Municipal ofender o jornalista José Bonfim, da Rádio CBN. Você me respeita, moleque, marginal. Eu quero que você venha pra cima de mim de novo, plantando notícia, tá? O jornalista não quis gravar entrevista, mas disse que não sabe o motivo das agressões. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, que não quis gravar entrevista, a mesa diretora da casa irá abrir um procedimento administrativo interno para apurar o caso. Ainda segundo ele, a Câmara não compactua com ameaças e agressões a jornalistas feitas por vereadores. Minha solidariedade ao colega da CBN, a todos nós jornalistas, mas assim, de fato, olhando, e o próprio vereador falou que é uma ameaça, então uma agressão verbal gratuita, sem uma motivação, mesmo que tivesse motivação, não era lugar para esse tipo de ataque. Que absurdo. O que o jornalista fez, né? Ele não Pelo falou. jeito, não falou rigorosamente nada, é um absurdo. Minha solidariedade a esse colega. O vereador, ele está vivendo talvez na década de 1940 ou na época do Lampião, no século ainda, XVIII, no século XV, porque o exercício profissional dos jornalistas é um direito constitucional. E o jornalismo, ele tem um direito de perguntar, de questionar, né? Se o vereador se sentir ofendido, que ele vá à justiça, que ele peça direito de resposta. Não é fazendo esse tipo de discurso que esse vereador vai contribuir com a democracia, não, hipótese alguma. É um absurdo o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Goiânia. A nossa solidariedade
a esse jornalista, Oséias? Rafael, eu achei interessante que ele acusou, inclusive, o jornalista de estar fazendo uma caricatura dele, né? Falei, meu Deus do céu, olha, se você não quer que façam caricatura a seu respeito, se você não quer que te critiquem, não seja um homem público, pelo amor de Deus. Né? Quem vai para o debate público, quem vai se tornar político, tem que estar preparado, inclusive, psicologicamente, para receber pancada, receber crítica, fazerem caricatura. Né? Agora, eu não entendi essa indignação do vereador Cleber, mesmo porque ele não deixou claro a razão. Se ele tivesse pelo menos apresentado o motivo, o que aconteceu, nós poderíamos narrado os fatos, isso, né? Nós poderíamos fazer um julgamento melhor aqui. Mas, a princípio, realmente, ele perdeu as estribeiras e perdeu a razão. O que ele disse é o seguinte: vou proibir jornalista que me critique de entrar na Câmara Municipal. Isso não tem cabimento, professor? Esse é um direito civil, né? É de comunicação, de falar, transmitir. Essa é a profissão do jornalista que está ali. Ficou tão equivocado a ação dele, parece até que ele errou a pessoa, porque ele não disse exatamente o que o jornalista tinha declarado ou feito. Então, não dá nem para saber se ele acertou a pessoa certa ali nas suas ameaças. Talvez até não. Pode até não, pode até ser outra pessoa, ele se enganou, porque parecia que o jornalista da CBN estava tão perdido que ele assim, o que está acontecendo? Pode até ser que ele tenha errado. Mas esse comportamento dele é um comportamento desprezível e totalmente desnecessário para a vida pública. Concordo com o Oséias. Quando a gente termina o jornal aqui, nós damos as mãos, cumprimentamos. Exatamente. Tiramos fotos. E tiramos fotos. E esse cenário da discussão pública, do debate público, não pode ser levado a nível pessoal, de personificação dos sujeitos. Porque o que a gente precisa é levar mais informação para as pessoas, conhecimento para as pessoas, e não ameaçar a origem da fonte, como se as coisas deixassem de acontecer porque ameaçou a fonte. Ok. E não adianta ligar aqui na Brasil Central, né, políticos que se consideram poderosos, para tentar nos cercear, não. Em hipótese alguma a gente não vai aceitar. Espero que o vereador se retrate amanhã, porque o que ele fez é um absurdo. Não, e se ele quiser vir aqui falar do que ele está acusando o jornalista, sim, eu acho que está claro, à disposição aqui para ele. Claro, com certeza. Pode gravar um vídeo aí para as redes sociais que a gente coloca aqui. Mas muito estranho mesmo. Débora Moraes, vamos tirar mais assuntos. Vamos tentar rapidamente falar dos apoios aí dos candidatos. A nossa correspondente Juliana Martins em Brasília traz informações sobre as alianças que os presidenciáveis estão formando. Vamos ver. Os apoios ao segundo turno começam a ser confirmados. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou que vai apoiar Jair Bolsonaro. E o próprio presidente da República agradeceu esse apoio e disse que o passado faz parte do passado. Esperado tudo, é daqui para frente. Um novo relacionamento. Ele pensa, obviamente, no Brasil, e quer fazer um bom trabalho para o seu país e para o seu estado. Então, o passado é do passado, não tem contas a ajustar. Nós temos que cada vez mais nos entendermos para melhor servir na nossa pátria. Em Goiás, há uma articulação entre os deputados que foram eleitos, como Zacarias Calil, para apoiar a reeleição do presidente da República. Calil falou com exclusividade para a Brasil Central e disse que conversou com o Wilder Moraes para fazer aí uma campanha de reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Ontem, conversei com o senador Wilder, nós almoçamos juntos, passamos uma tarde muito agradável. Eu já recebi telefonemas do professor Alcides também, me convidando para uma reunião hoje, infelizmente tive que cancelar. E agora recebi também um recado do deputado eleito, Gustavo Gaia, para a gente fazer uma mobilização em cima do presidente Jair Bolsonaro, de apoio a ele. Eu estarei junto, sem nenhum problema, Então, essa é a minha posição. Do lado do PT, um importante apoio que foi firmado foi do PDT, partido pelo qual concorreu Ciro Gomes. Ciro disse que acompanha a decisão que foi unânime do partido. Eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades
que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. E quem comenta esse apoio também, com uma entrevista exclusiva à Brasil Central, é o deputado reeleito por Goiás pelo PT, Rubens Ottoni. E agora vamos avançar também para o diálogo com o MDB e com outros partidos que já possam expressar esse pensamento. O momento hoje, acima de tudo no Brasil, é um sentimento de defesa da democracia. Quero agradecer a Juliana. Infelizmente, o nosso tempo chegou na greta, né? A gente tinha muito mais para comentar sobre os apoios, mas amanhã a gente segue. Amanhã a gente segue. Eu acho que foi maravilhoso, mais uma vez, o Jornal Brasil Central de hoje, batendo veículos de comunicação poderosos no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Se inscreva, faça com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Oséias, muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde ao professor João, a Débora, aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Muito obrigado, professor João. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Oséias. Obrigado, Débora. Todo mundo aí que nos ouve e nos assiste aí pelos canais YouTube, rádio e televisão. Um abraço a todos vocês. E você que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Aqui brigam ideias e não pessoas. Débora Moraes, um grande abraço, boa tarde. Com certeza. Obrigada, Rafael, Oséias, João Coelho, todos vocês. E a você também que nos acompanhou aqui nesse grande debate. Ficou pendente aí a gente falar dos apoios, tanto de um lado quanto de outro, né? As repercussões. Mas amanhã a gente faz um especialzão e traz para vocês. Muito obrigada. E agora, TBC Esporte. Quem está hoje é a Beatriz Mona. Bia, contigo, a força da mulherada no esporte. Uma boa tarde, valeu. Abraço para você, Débora. Hoje sou eu aqui no comando do TBC Esporte, primeira edição, substituindo o Daniel de Paula. E agora nós vamos juntos com as principais informações do